Considere essa sentença aqui. Observa que ela envolve uma variável x que é indefinida. Sendo essa variável indefinida, nós não somos capazes de dizer se essa sentença é verdadeira ou se ela é falsa. Como isso daqui nós não conseguimos dizer nem se é verdadeira nem se é falsa, a conclusão é que isso aqui não pode ser uma proposição, porque uma proposição ela precisa ser ou verdadeira ou falsa. Então, sentenças assim, que deixaram de ser proposição apenas por causa da presença de uma ou mais variáveis de valor indefinido, elas têm um nome, elas são chamadas de sentenças abertas. Então, vamos ver outros exemplos de sentenças abertas. Então, x mais 1 igual a 4 é outro exemplo de sentença aberta. Porque se eu não sei o valor de x, eu não posso classificar essa afirmação como verdadeira ou falsa. Identicamente, essa afirmação n é um número primo. Sem saber o valor de n, eu não posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então, é outra sentença aberta. E por último, temos aqui x mais y ao quadrado é um número par, que é uma situação ainda pior do que as anteriores, porque aqui nós temos duas variáveis indefinidas e não apenas uma só. Então, nesse caso, é uma sentença aberta com duas variáveis indefinidas. Bom, o problema da sentença aberta é que ela tem variáveis indefinidas. Então, por conta disso, ela deixou de ser uma proposição. Então, uma das formas mais simples de você pegar uma sentença aberta e transformar em uma proposição é simplesmente atribuindo valores às variáveis indefinidas. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos a sentença x é menor do que 2, que nós não conseguimos dizer se ela é verdadeira ou falsa, então por isso ela não é uma proposição. Mas eu posso transformá-la em proposição, adicionando aqui a frase quando x é igual a 1. Nesse caso, eu atribuí um valor para a variável x. Então, x menor do que 2 quando x é igual a 1, nesse caso nós claramente temos uma afirmação que é verdadeira, porque 1 realmente é menor do que 2. Então isso daqui deixou de ser uma sentença aberta e passou a ser uma proposição, inclusive verdadeira. Se eu atribuir outro valor de x, eu poderia transformar essa sentença aberta numa proposição falsa. Então, se eu aqui atribuir o valor x igual a 4, nesse caso, eu teria 4 menor do que 2, que é uma proposição falsa, mas não deixou de ser uma proposição. De qualquer forma, eu transformei a sentença em uma proposição, ainda que falsa. No caso de uma sentença aberta envolvendo mais de uma variável, eu teria que atribuir valores a cada uma das variáveis. Então, nesse caso, eu poderia, por exemplo, colocar aqui x igual a 1 e y igual a 5. Então, nesse caso, quanto daria aqui? X é 1, y é 5, então isso aqui totalizaria 26, que é um número par. Então, isso daqui não só seria uma proposição, como ainda seria uma proposição verdadeira. E é importante ressaltar que eu preciso atribuir valores a todas as variáveis. Então, se eu simplesmente atribuísse valor somente à variável x, se eu escrevesse assim, x mais y ao quadrado é um número par. Quando x é igual a 1, não atribuísse valor à variável y, então, nesse caso, ela continuaria sendo uma sentença aberta, porque o valor de y ainda está indefinido. Além da mera atribuição de valores, existem outras formas de você transformar uma sentença aberta em uma proposição. Podemos, por exemplo, utilizar aquilo que nós chamamos de quantificadores.
Então, aqui nós vamos ver o primeiro desses quantificadores, que é chamado de quantificador universal. Ele é caracterizado pelo uso do símbolo, desse símbolo daqui, que parece um A de cabeça para baixo, e esse símbolo ele deve ser lido como para todo. E como é que ele funciona? Nós descrevemos alguma condição para a variável e exigimos que a sentença aberta seja verdadeira sempre que essa condição for satisfeita. Então, isso vai ficar mais claro num exemplo. Eu vou pegar aqui a sentença aberta, x é menor do que 2. E vou adicionar a seguinte condição. Para todo x pertencente a R-. Então, como é que eu leio essa expressão? X é menor do que 2 para todo x pertencente a R-. Ou seja, eu quero que toda vez que o x pertence a R-, eu quero que x seja menor do que 2. Será que isso é verdade? Será que toda vez que x pertencer a R- significa que o x é menor do que 2? Bom, x pertencer a R- significa dizer que o x é um real negativo, incluindo zero. Então, significa que o x está nessa região clara aqui. Se o x estiver nessa região, é óbvio que ele vai estar abaixo do 2. Então, é claro que se o x estiver nessa região, ele vai ser menor do que 2. Então, a conclusão é que essa proposição aqui é verdadeira. Para todo x pertencente a R-, eu vou ter sim que x é menor do que 2. Então, eu posso escrever aqui, proposição verdadeira. É bom chamar a atenção que, ainda que esse símbolo daqui, ele normalmente seja lido como para todo, ele admite outras leituras, como, por exemplo, para cada ou qualquer que seja. Então, por exemplo, esta sentença aqui, ela poderia ser lida como x é menor do que 2 para cada x pertencente a R-. Ou então, ela poderia ser lida como x é menor do que 2, qualquer que seja x pertencente a R-. E outras variações dentro da mesma estrutura. O mais comum realmente vai ser x menor do que 2 para todo x pertencente a R-. Mas é bom que as pessoas tenham em mente que existem outras formas de você ler essa mesma expressão. Consideremos um segundo exemplo. Agora, eu tenho que x ao quadrado é maior ou igual a zero para todo x pertencente a R. O que isso significa? Eu estou dizendo que toda vez que x for um número real, nós teremos x ao quadrado é maior ou igual a zero. Bom, todo mundo aqui sabe que realmente o quadrado de qualquer número real sempre resulta em um número maior ou igual a zero. Então, nós podemos dizer aqui que essa proposição ela é verdadeira. Vejamos um terceiro exemplo agora. X é maior do que 4 para todo x pertencente a R. Então, nesse caso, a condição é que x pertence a R e eu preciso que x seja sempre maior do que 4. Então, nesse desenho, eu desenhei a condição x pertence a R, que é essa, pertence à reta como toda, que é a reta real, e para todo x tem que acontecer do x ser maior do que 4. Só que x ser maior do que 4 significa estar nessa região mais clara aqui. Então, será que é verdade que para todo x real eu posso dizer que o x está nessa região aqui? Claro que não. Eu posso, por exemplo, pegar um x qualquer do lado de cá, eu vou escolher arbitrariamente o valor 3, e esse valor 3, ele é um número real que não satisfaz x maior do que 4. Então, ele satisfaz essa condição, mas não satisfaz o que deveria ser a consequência do para todo. Então, eu posso dizer que essa proposição ela é falsa, pois x é igual a 3 pertence a R, porém, não é verdade
que x é maior do que 4. Então, eu justifico o fato dessa proposição ser falsa, dando um caso concreto de um x que satisfaz a condição, mas não satisfaz a consequência do para todo. Números assim têm um nome, são chamados de contra-exemplos. Então, o que é um contra-exemplo? Um contra-exemplo é um valor, é um caso particular que ilustra que uma certa proposição de para todo é falsa. Então, aqui eu escolhi o 3, mas na verdade qualquer elemento nessa parte da reta serviria. Então, outros contra-exemplos possíveis poderiam ser, além do x igual a 3, eu poderia escolher, sei lá, x igual a 1. X igual a 1 serve porque o x igual a 1 está nessa região. Ou x igual a raiz de 2. Ou x igual a... O próprio 4, né, já que a desigualdade é explícita, é estrita, eu poderia colocar x igual a 4. X igual a menos 10. Qualquer número nessa região serviria como aquilo que nós chamamos de contra-exemplo. Guardem essa nomenclatura, porque é uma nomenclatura que é usada com muita frequência. O que é um contra-exemplo? Um contra-exemplo é um caso concreto que justifica por que uma certa proposição com para todo ela é falsa. Então, vejamos mais um exemplo. X ao quadrado é maior ou igual a 9 para todo x pertencente ao intervalo 3 infinito. Então, eu estou dizendo que toda vez que o x pertence a esse intervalo, o x ao quadrado vai ter que ser maior ou igual a 9. Então, vamos entender qual é essa condição. X pertence a esse intervalo significa que o x está nessa região aqui, maior ou igual a 3. X pertence a essa região. Quando o x pertence a essa região, se vê claramente que o x ao quadrado ele vai estar nessa região aqui, acima do 9. Então, realmente, quando o x for maior ou igual a 3, nós teremos x ao quadrado maior ou igual a 9. Então, essa proposição aqui, ela é verdadeira. Aí alguém poderia dizer assim, poxa, mas professor, se eu colocasse x igual a 1, eu teria que x ao quadrado maior ou igual a 9 seria falso. Verdade, quando x é igual a 1, essa sentença aqui seria falsa. Porém, x igual a 1 não importa, porque o para todo ele se refere à condição em que o x pertence ao 3 infinito. E o x igual a 1, ele não está no intervalo 3 infinito. Aqui só me interessam valores de x que pertencem ao 3 infinito. E para esses valores, se vê que x ao quadrado é maior ou igual a 9.